Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. Que bom poder estar com vocês, estar adorando a Deus, nessa dimensão espiritual muito boa que está aqui nesse lugar. Glória a Deus. Não podemos duvidar do que Deus pode fazer, irmãos, nessa noite, porque o Senhor, Ele está no nosso meio. E aonde Ele está, existem coisas novas, liberadas pela parte de Deus sobre nós. Que bom que você está aqui, irmão. Deus tem uma palavra que pode mudar a tua vida nessa noite. Você crê assim? Glória a Deus. Aos irmãos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Inclusive, são muitas pessoas, pastor Jabes, que estão assistindo. Eu pude compartilhar esse vídeo também nas minhas redes sociais. E eu incentivo você que está assistindo. Eu creio que a dimensão espiritual que está aqui na igreja também está chegando até você. E você pode fazer também chegar para mais vidas. Você compartilhando esse vídeo, aí do lado direito, você pode clicar no botão compartilhar e você pode estar enviando para muitas pessoas que podem ter a vida mudada a partir dessa transmissão. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem trouxe Bíblia, diga amém. Glória a Deus. Abra comigo no livro de Neemias, capítulo de número 2, o versículo 7, 8 e o 9. Glória a Deus. Neemias, capítulo de número 2, versículo 7, 8 e o 9. Quem achou, confirma com amém. Além disso, eu disse ao rei, se for do agrado do rei, que me sejam dadas cartas aos governadores da além do rio, para que eles me permitam passar, para que eu entre em Judá. E uma carta para Asaf, o guarda da floresta do rei, para que ele me dê madeiras para fazer vigas para os portões do palácio, que pertencem à casa, e para a muralha da cidade, e para a casa a qual eu entrei. E o rei me concedeu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então cheguei até os governantes da além do rio, e dei-lhe as cartas dos reis. Ora, o rei tinha enviado comigo capitões dos exércitos e também cavaleiros. Amém, queridos? Você pode repetir comigo assim? Então cheguei até os governadores da além do rio. Fala mais uma vez, da além do rio. Glória a Deus. Você pode se assentar nessa noite. O Diego vai ajudar nessa noite eu ministrar aqui, Diego. Amém? E a unção que Deus depositou na tua vida, ela pode ser, já está sendo colocada aqui, mas através de ti tem uma unção de Deus. Através desse instrumento consagrado a Deus. E através desse instrumento aqui, ele pode ser um ferramenta de uma anestesia. Porque a palavra do Senhor, ela é uma cirurgia. Mas através desse instrumento é colocado através de uma anestesia para aqueles que estão ouvindo. E você vai me ajudar a pregar nessa noite. Glória a Deus. Deixe ser usado por Deus. Meus irmãos, eu quero, antes de adentrar o tema, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, irmãos, de poder estar com vocês nessa noite. Estou muito feliz, viu, pastor, de estar aqui, porque acima de tudo, como homens e mulheres espirituais, uma das coisas que nós temos que entender é onde está a presença de Deus. Estamos vivendo tempos onde muitos pregadores, cantores, lideranças estão procurando quantidade e não qualidade. E quando eu chego num lugar igual esse, eu posso sentir a presença de Deus, fico
muito feliz, muito alegre. E quero agradecer por estar com vocês aqui, pastor. Amém? Glória a Deus, pastor Everaldo. Deus abençoe a toda a liderança, a todos os irmãos. Eu tenho uma palavra de Deus nessa noite para você. Quantos querem ouvir a voz de Deus, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ser bem calmo nessa noite, porque uma das certezas que eu tenho é que Deus nos leva nos lugares que nós devemos estar. Quando eu cheguei aqui hoje na frente da igreja, eu mandei uma mensagem para minha esposa e ela falou assim: amor, você está aí porque você tem um propósito de Deus. Deus te levou aí porque você deve estar aí nessa noite. E eu fiquei pensando nessa palavra e eu falei, que bom que Deus conta comigo, pastor Everaldo. Que bom que Deus conta com vocês. E quando o pastor orava aqui, eu já vou entrar na palavra, mas eu vou compartilhar algo com vocês. Terça-feira, eu estava na igreja que eu congrego, ali na cidade de Cascavel, e tocou o telefone da igreja, e o secretário foi atender. E ele atendeu. E era um homem. Eu escutei a conversa dele. Eu estava sentado tomando um chimarrão com o pastor que estava ali. E a conversa dele era uma pessoa procurando um acompanhamento, como se fosse um discipulado. E ele falou, eu vou pegar seu nome e vou passar para o responsável e visitar vocês. Só que há dias eu venho orando para o Senhor, nessa rotina nossa de viagens, não fica em casa no final de semana, não conseguimos congregar todos os cultos na nossa igreja, mas nos cultos onde é ministrada a Santa Ceia, a gente fica, muitas das vezes, pastor, com uma culpa que não estamos produzindo como devíamos produzir. E eu falei para minha esposa, amor, nós precisamos ajudar a cuidar a vida de alguém. Nós precisamos discipular alguém. Não para nós ensinarmos, mas para essa pessoa também nos ensinar. Porque quando você tem relacionamento, quando você se abre a relacionamento, discipulado é um relacionamento, você aprende com as pessoas. E eu achei interessante, só que eu fiquei quieto, não falei nada quando eu vi aquela ligação. E na sexta-feira, na quarta-feira, eu conversei com o responsável que cuida dessas vidas. E ele olhou para mim e falou, rapaz do céu, eu tenho que fazer uma ligação. O pastor me passou um número aqui que eu preciso ligar para um rapaz que está procurando discipulado, já ligou 2 vezes aqui, e eu não consegui ligar para ele ainda. E eu falei, tem coisas que tem que ser na hora, falei para ele. Tem coisas que tem que ser na hora, você não pode deixar para amanhã. Eu falei, liga, e ele ligou. E ele conversou com o irmão João. O nome desse homem é João. E ele estava falando com o João. E o João começou a perguntar, e eles começaram a ter uma conversa. E desligou o telefone, esse pastor que estava conversando olhou para mim e falou, Mateus, tem uma missão para ti. Eu falei, opa, pode falar. Tem um vizinho teu que ligou aqui na igreja, que está pedindo visita, está pedindo discipulado. E você sabe que são quase 15 quilômetros do lugar da igreja até lá, e as ocupações, você pode discipular ele? Eu falei, claro que eu posso. Eu já sabia quem era ele, porque eu já vi ele ligando. E eu peguei o contato dele, pastor. E acabei esquecendo de ligar na quarta-feira para ele. E na quinta-feira ele ligou de novo para o outro pastor e disse assim, vocês não vão vir visitar? E aí o outro pastor me ligou e falou, você pediu? Você quis? Agora vai lá. E eu falei, eu vou ligar para ele agora. Parei o que estava fazendo, que tem coisa que tem que ser na hora, porque senão a gente esquece. Como o pastor fez aqui, foi orar no cantinho, foi na hora. E eu liguei. E eu me identifiquei. E esse homem se chama João. Ele não está assistindo, ele não tem redes sociais. Vocês vão entender por quê. E eu comecei a conversar com ele. E eu me identifiquei e falei, João, eu estou disposto a te mostrar um amor
verdadeiro, um amor de Jesus. Ele falou, é isso que eu preciso conhecer esse amor. Eu falei, que rua você mora? Ele me passou o endereço dele e eu coloquei no GPS e dá 2 quilômetros da minha casa. Um bairro vizinho. E eu falei, amanhã, isso era onde? 10 horas da manhã eu estou na tua casa, você pode me atender? Ele falou, pode ser. 9h50 eu liguei para ele, falei, João, você pode sair na frente da sua casa, porque você mora num condomínio cheio de blocos e eu não vou saber me identificar. Claro que eu posso. Eu cheguei na casa dele. E ele estava com um blazer preto. Era essa a forma que ele fazia. Ele estava assim, com a mão direita assim, esperando no portão. E esse bairro é um bairro muito perigoso na cidade de Cascavel. E quando você entra no bairro, você sente um peso espiritual, pastor Everaldo, muito forte. E ele estava com a mão em cima do blazer. E eu cumprimentei ele, e ele me cumprimentou e falou, vamos subir. E nós subimos até a casa dele. Quando chegou na casa dele, tinha uma grade muito grande na porta. Os vizinhos do condomínio, todos saíram para olhar quem estava chegando. E quando eu saí de casa, no mais que eu ia fazer uma visita, não de discipulado hoje, mas de relacionamento, para conhecer, para ver quem é, para saber um pouco da história, o Espírito Santo falou para mim assim, ó, não esquece. Estava saindo de casa, estava esquecendo, eu voltei buscar. Eu fui para conhecer o João, eu não fui para discipular ele hoje. E eu desci com a minha Bíblia, e quando eu cheguei, eu subi 3 andares e todo mundo estava me olhando. E nós entramos dentro daquela casa com uma porta de ferro, uma grade, ele entrou. E quando eu chego dentro da casa, eu vejo uma casa toda bagunçada. Um homem com um celular em cima da mesa, daqueles celulares que não tem aplicativo, aqueles antigos, que não tem como você baixar nada, nenhum tipo de aplicativo. Mas um homem muito idôneo, um homem muito bem vestido. E eu sentei dentro daquela casa, ele fechou a porta e eu senti uma opressão muito grande. Eu falei, Espírito Santo, você tem que ser comigo, que é meu amigo. E eu comecei a olhar dentro do olho daquele homem e eu comecei a deixar ele falar. Ele começou a conversar. Eu falei, o senhor veio da onde? Faz pouco tempo que eu estou aqui, vim de Curitiba. E conversa, pai. Conversa vem e ele falou para mim, pastor, eu não quero te enrolar. E eu vou te contar quem eu sou. Eu fui um homem da noite. E fui um homem que cheguei a ganhar 40 salários mínimos por mês. Envolvido no maior tráfico do estado do Paraná. Fui um homem que para gastar 20, 25 mil por noite com boate, com festa, com boemia, eu gastava. E eu sempre falava para mim e falava para minha família que quando eu chegasse com 58 anos de idade, eu iria me decidir em uma religião e iria decidir o meu futuro. Nisso eu queria me divertir. E eu fiquei olhando ele. E ele me começou a contar como ele veio parar ali. E a situação que ele está vivendo. E esse homem começa a se pronunciar dizendo, sou fugitivo da maior facção, aonde pessoas me procuram para me matar. Eu comecei a olhar na casa dele, eu via estoque de óleo de cozinha, de macarrão, de sal, de açúcar. E eu entendi, tem alguém que abastece ele aqui para ele não sair na rua. Esse homem, ele mostra para mim e diz, tenho arma dentro da minha casa. Estou preso dentro da minha casa, não posso sair, pastor, para ir para um culto.
para poder aceitar Jesus em uma igreja. Porque eu estou sendo vigiado 24 horas. Eu falei, Espírito Santo, falei que queria cuidar de alguém. Eu acho que eu arrumei para a cabeça. E ele falou para mim, só vocês, os crentes, têm a solução para a minha vida. O meu telefone é grampeado, as minhas conversas a Polícia Federal está escutando contigo. Mas eu não tenho para onde sair. Minha família me dá mantimento aqui dentro da minha casa. Todo mundo sabe quem sai e quem chega aqui. Porque se eu sair na rua, eles me matam. E eu comecei a pensar, Diego, o que é a vida sem Jesus? Quando o pastor começou a contar que ele sentou hoje diante de uma situação onde Deus levou ele porque alguém precisava de uma palavra. Eu peguei o meu telefone e liguei para o João ali sentado ali, ó. E ele escutou toda aquela oração, pastor. Ele não está assistindo, ele não conhece, ele não pode ter nada. Mas Deus nos leva nos lugares que nós devemos estar. O que você quer dizer com isso, Mateus? Quero dizer para você nessa noite que você é um privilegiado de estar aqui nessa noite. Talvez você esteja com sono, você trabalhou o dia inteiro, guerreiro, guerreira, parabéns para você, glória a Deus. Mas essa noite é uma noite de adoração a Deus. Para você expressar o sentimento de você poder ser livre ao Senhor. Um homem trancado em um cárcere, dentro de uma cidade, querendo servir a Deus como você, mas não pode. Você já pensou isso, irmão? Você sabe, irmã, que quando eu cheguei na casa dele, eu fiquei olhando todas aquelas comidas, eu falei, meu Deus, está estranho esse negócio. Eu fiquei olhando tudo aquele detergente em cima da mesa, sabão em pó, amassante, falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Porta fechada, cobertor na janela, sem televisor, sem nada. E querendo ter uma chance de poder mudar a vida e a história. E nessa noite foi falado para orar para pessoas. E eu vim aqui com um propósito, para o João receber essa oração. E eu liguei, eu coloquei o celular ali e deixei. E ele ouviu toda a oração. Eu creio que Deus pode mudar a vida dele, querido. Portanto, nessa noite, aproveite esse tempo que você está aqui. Porque você é um escolhido de Deus, escolhida de Deus. Glória a Deus. Amém. Eu vou falar sobre uma palavra nessa noite que fala sobre os processos de uma construção consolidada por Deus. E essa palavra, viu, irmãos, não é para quem não veio, é para quem está aqui. Você sabe, pastor Jabes, que Deus reuniu nessa noite pessoas que precisam ouvir direções pela palavra. E essa noite não porque eu estou aqui, porque o pastor, porque o Diego está aqui, não. Porque o Espírito Santo está aqui nessa noite e ele vai dar direções para você seguir na sua vida. Livro de Neemias. Um dos livros mais conhecidos das Escrituras Sagradas. E quando nós falamos de Neemias, irmãos, nós lembramos da reconstrução dos muros. Quem está aqui nessa noite, que quando você fala de Neemias, seja sincero, o que você lembra? Dos muros? Você lembra dos muros? Amém? Você lembra de Tobias e Sambalate? Amém? Isso é normal. Porque até a psicologia nos fala que a tendência humana é olhar só o que dá resultado.
A tendência humana, irmão, é os nossos olhos fixar só naquilo que está dando certo, só naquilo que dá resultado. E quando nós falamos de Neemias, nós lembramos dos muros, de coisas grandes. Só que quando você começa a ler o texto, e você começa a pedir para o Espírito Santo te direcionar e te dar revelações, você aprende muita coisa. E não precisa você chegar até o término de uma história, de um personagem bíblico, para você entender. Mas você precisa entender o começo, aonde tudo começa, para ter resultados grandes. E o livro do Neemias, ele nos ensina algo grande. E eu quero falar nessa noite sobre processos de uma construção consolidada por Deus. Para você entender o livro de Neemias, você precisa voltar um pouco no contexto histórico e lembrar que o povo de Israel estava vivendo um dos piores momentos caóticos, onde os parâmetros espirituais e moral tinham se perdido no meio do seu povo. Por quê? Eles estavam em Jerusalém, mas estavam sem o dono de Jerusalém. Estavam sem a presença do dono de Jerusalém. E aí, quando o Senhor quer nos aproximar para perto dele, pastor Jabes, o Senhor, ele sempre direciona algumas direções para falar conosco. Vamos lá. Muitas das vezes, Diego, Deus usa profeta para falar conosco. Assim diz o Senhor. Muitas das vezes, Deus usa o sacerdote que está aqui cantando. E que ele pega o violão e ele diz assim: irmão, levanta a sua mão, porque eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Direções de Deus. Muitas das vezes Deus usa a irmã mais simples da igreja para pegar um microfone e contar um simples testemunho. Muitas das vezes trocando palavras e falando errado. E Deus está falando assim: ó, estou falando com você. Muitas das vezes Deus dá sonhos. Deus nos dá visões. E Deus, ele está falando sempre conosco. Sempre ele está nos alertando. E com o povo de Israel não foi diferente. A chegar ao ponto de Deus ter que direcionar um profeta, a chamar um homem chamado Jeremias. Capacita esse homem, coloca palavras na sua boca e diz assim: ó, Jeremias, seja valente e leva uma palavra de juízo para esse povo. Porque eu estou interessado em trazer eles para mais perto de mim. O pastor contou um testemunho aqui, pela correria cotidiana, a gente acaba se afastando, pastor. E todo mundo passa por esse processo. Achamos que estamos perto, mas estamos longe. Achamos que estamos fazendo coisas corretas, mas muitas das vezes Deus diz: está tudo errado, precisa mudar. E daí Deus permite acontecer isso, para nos aproximar para perto dele. E aí Deus levanta Jeremias e diz: assim diz o Senhor para aquela nação. É tempo de um arrependimento. É tempo de voltar à verdadeira adoração. E existem processos que tem gente, irmãos, de tanto estar cego espiritualmente, ele deixa passar a voz do Senhor batida. Porque muitas das vezes queremos ouvir aquilo que nos agrada. Queremos ouvir promessas. Vou te usar. Vou te levar. Vou fazer isso. Vou fazer aquilo. E mensagens assim, pastor Jabes, eu costumo dizer que não dá ibope. Esses dias eu preguei numa conferência sobre o livro do Apocalipse, pastor Everaldo, com vários pregadores, e um pregador me ligou e falou assim: Lós, acho que não fui bem. Eu falei: por quê? Porque a igreja não reagiu.
Eu falei, fica tranquilo, irmão. A mensagem que nós pregamos não dá ibope mesmo, irmão. Pode ficar calmo, é assim mesmo. E aí Deus levanta pessoas para falar conosco. Deus levanta sacerdotes, profetas. E assim foi. Só que o povo não ouviu. E aí aconteceu o pior. Chegou um homem chamado Nabucodonosor, com o império dos persas, e começa a levar aqueles homens que estavam em Jerusalém, carregados de promessas de Deus. Homens que foram chamados por Deus, carregando promessas, e aí eles começam a ser levados cativos para o período babilônico. E a primeira classe que Nabucodonosor chega e vê foi a classe dos jovens. Por que jovens? Os jovens eram totalizados como os jovens que tinham um cabal de sabedoria a mais que os outros. Jovens que tinham facilidade de entender. E aí Nabucodonosor chega, olha Daniel e a galera. Mas esses piás são top, cara. Vamos levar essa gurizada aqui, porque quando chegar lá no palácio, vou colocar o governo na mão deles e a coisa vai andar. Por quê? Porque jovem tem disposição. Não é, pastor Jabes? Vai dormir 1 hora, 7 horas está de pé. Que é jovem, tem disposição. Vamos colocar na mão deles porque o negócio vai andar. E uma das figuras de Nabucodonosor é o inimigo, você sabe. E uma das qualidades que o inimigo tem para usar para o seu bem é se aproveitar das coisas boas que Deus coloca na mão dos seus. Qualidades individuais. O inimigo ele nunca vai usar das habilidades dele para te oferecer algo naquilo que você não é bom. Sempre virá propostas naquilo que você é bom. Diego, você carrega um dom. Sempre virá propostas naquilo que você gosta. Sempre virá propostas naquilo que você sempre não se fica sem fazer. E Nabucodonosor vem e leva Daniel e os demais e coloca no palácio. E aí quando ele chega no palácio, ele apresenta o palácio e diz: olha aqui, gurizada, o colchão é bom, a cama então não se fala. Coisas que vocês nunca viram, vocês terão comigo. E aquela gurizada começou a olhar aquela coisa linda, porque palácio atrai luxo, atrai ostentação. Eu não ouvi falar em palácio que não traz algumas coisas que enchem os teus olhos. E aí quando ele começa a olhar tudo aquilo, eles começam a dizer: verdade. Lá em Jerusalém não tem nada disso não. Mas tinha um no meio deles, glória a Deus, chamado Daniel. E a Bíblia conta que esse Daniel, ele orava uma vez ao dia? Não, né? Ele orava quantas vezes ao dia? 3 vezes. Glória a Deus. E quando a gente ora, glória a Deus. Uma das coisas que acompanha o fruto da oração, olha para mim, é o discernimento. Quando você ora, o Senhor te dá discernimento das coisas. Sabe por que vivemos um mundo de pessoas dentro de Jerusalém frustradas? Porque só muitas das vezes está incluído em sistemas, mas não tem uma vida do particular com Deus. Confundimos um tempo com Deus igual esse. Tempo com Deus nós estamos vivendo. E um tempo para Deus. O tempo para Deus é o teu tempo particular que você tem. E um tempo com Deus
que você está fazendo hoje. Daniel orava. E Daniel olha tudo aquilo e diz: ô rei, eu vou agradecer essa oferta, porque eu vim de um lugar, glória a Deus, que eu carrego princípios dentro de mim, aleluias. Eu vim de um lugar, rei, que eu aprendi diferente, não é as tuas propostas que vai me tirar. O rei não desiste. Ele volta para a segunda levada e ele pega toda a casta sacerdotal. A casta sacerdotal é aquela que foi escolhida por Deus para levar o povo a Deus. Irmãos, quando Deus escolhe um sacerdote, o Senhor coloca nele e deposita nele algo do céu, que está depositado na vida dele, e que ele precisa estar ligado com Deus para levar o povo a Deus. Você quer ver? Vivemos um tempo, irmãos, em alguns lugares, que muitas das vezes o sacerdote tem defeito com Deus e está sendo usado, mas por causa de muitas vezes de sistemas particulares nossos, nós acabamos passando batido. Você quer ver? Quando o sacerdote vem aqui e diz assim: irmão, olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: hoje é o dia da tua vitória. Tem gente que fica de braço para ficar e não fala. Na minha igreja eu não aprendi assim. Você quer ver quando o sacerdote está sendo usado com louvor? E ele começa a proferir palavras de bênçãos e de vitórias. E muitas das vezes porque muitas das vezes aprendemos de uma forma, nós reprovamos a atitude do que Deus está falando conosco. Você sabia disso, irmãos? Que muitas das vezes nós perdemos muitas coisas por não estar atento quando sai uma palavra da boca do sacerdote. E o povo, primeiro que eles recusaram a palavra dos sacerdotes, segundo que a casta sacerdotal acabou relaxando também e deixou desanimar já, deixaram ser levado e acabaram reprovando a atitude de Deus. E quando a casta sacerdotal perde esse entendimento da parte de Deus, a gente acaba se frustrando. E assim foi, essa casta sacerdotal estava corrompida. E eles também vão para esse período. E na terceira levada, para você entender bem, quando ele leva a casta sacerdotal para esse período babilônico, ele volta e ele quebra todos, entenda bem, irmãos, os muros de Jerusalém. Ele rouba os utensílios do templo, aquele templo bonito que foi construído, o templo de Salomão. Ele rouba. E aí ele volta e coloca fogo nos muros, destrói. E começa a aplicar, e leva os demais judeus, e começa a aplicar o período babilônico. E aí, queridos, para você entender, aqueles que tinham Jerusalém para adorar a Deus não tinham mais. Aqueles que tinham um profeta para ouvir assim diz o Senhor também não tinha mais. Aqueles que ouviam um sacerdote que levavam eles para Deus também não tinham mais. E aí estavam lá na Babilônia com as harpas penduradas no salgueiro, olhavam para as harpas e diziam: como que nós vamos cantar longe de Jerusalém? Glória a Deus, aleluia. Você pode dizer um amém nessa noite? Como que nós vamos cantar? Estamos sem força. E uma das piores coisas para um crente, irmão, é estar num lugar onde todo mundo está cantando, todo mundo está sentindo a presença de Deus e ele não. Ele se incomoda mais, pastor Fábio, de muitas das vezes ver pessoas sentir chegar ao céu e ele não. E o povo estava assim.
Tinha um sacerdote, tinha um profeta, tinha um casa de Deus, mas não ouviram o que foi falado e acabaram perdendo. Mas o pastor foi profeta de Deus para dizer essa noite, glória a Deus, que o Senhor usou a boca de um profeta chamado Jeremias e diz: eu sei, aleluias, os pensamentos que tenho para vós. Essa palavra que foi falada aqui, foi falada para um povo que estava vivendo o pior momento da vida deles, que estavam num período babilônico, que estavam num período difícil. Mas aí Deus levanta o profeta e diz: manda uma palavra para aquele povo, que mesmo eles estando passando por esse processo difícil, eu ainda tenho plano de paz para eles. O Deus da segunda chance, Ele está aqui nesta noite, e Ele sempre tem um pensamento de paz para aqueles que servem a Ele. Nesse período, se levantou uma geração nova, no período babilônico. Alguns morreram, alguns nasceram, e dentro deles começou a nascer crianças. No tempo que foram levados, alguns adolescentes e crianças cresceram naquele lugar. E o que mais eles ouviram era isso dos sacerdotes, dos homens de Deus. Lembra quando foi inaugurado o templo, que a Shekinah de Deus caiu, e que os nossos pais, os nossos antepassados caíram, ficavam embriagados pela glória de Deus? Era isso que eles ouviam. Lembra quando nós tínhamos nossos cultos em Jerusalém? Era isso que eles ouviam. E aí começa a nascer uma geração nova, uma geração que não conheceu Jerusalém, mas que ouvia falar de Jerusalém. E aí começa a nascer pessoas como que de tanto ele ouvir do que acontecia em Jerusalém, que ele queria experimentar. E começa a nascer a geração de Esdras, que não estava em Jerusalém, Diego, mas de tanto ouvir de falar de Jerusalém, ele queria falar: meu Deus, eu vou ter que ir para esse lugar. E aí começa a vir a geração de Anani e de Neemias, que não tiveram em Jerusalém, mas de tanto de ouvir falar, eles queriam estar em Jerusalém. E como é bom, irmãos, nós carregar uma promessa da parte de Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela, bem no olho dela, e diz para ela: você carrega uma promessa de Deus, não desanime. Glória a Deus. Você carrega uma promessa de 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 Deus. Você que está me assistindo, você carrega uma promessa de Deus. Não desanime. Aleluia. A promessa era que aquele período ia acabar e que Deus ia restituir. Tem pessoas que chegaram aqui nessa noite, que me ouvem, que não estão aguentando mais o período e o processo que você está passando na sua vida. Mas Deus manda te dizer nessa noite: você carrega uma promessa de Deus. Você carrega uma promessa de Deus. Não pare, não desanime. Aleluia. Como a levada foi em 3 períodos, levando o jovem, casta sacerdotal e os demais judeus, o retorno também o Senhor permitiu em fazer em 3 períodos. E a promessa começa a se cumprir.
Zorobabel foi o primeiro que 536 a.C. ele começa a se destacar numa liderança. Por quê? Olha só que coisa interessante. Não tinha sinagoga para eles adorar a Deus lá na Babilônia. Mas Zorobabel era um homem que tinha posicionamento. E ele convidava os demais para se reunir em pequenos grupos, pastor. E eles começavam a falar do que acontecia em Jerusalém. E Zorobabel falava: olha, eu ouço dos meus pais que me criaram que em Jerusalém a glória descia, o poder vinha, pessoas caíram, eram embriagados e eles se envolviam no poder. E Zorobabel começou a ganhar destaque. Sabe como? Se envolvendo nas coisas de Deus. Vivemos uma geração que não quer se envolver com as coisas de Deus. Vivemos em uma geração que não querem muitas das vezes ter compromisso com as coisas de Deus. Mas Zorobabel era um improvável. Perdeu os pais, criados pelos tios. Começou a ganhar destaque porque se posicionou para falar sobre as coisas de Deus. Foi o primeiro que ganhou destaque. Se posicionou, e aí Deus coloca na mão dele a oportunidade de tirar o povo do período babilônico para levar para Jerusalém novamente. E aí ele reúne o povo. E ele começa a levar algumas pessoas com ele. E nessa partida, tinha um homem chamado Anani. E esse Anani, para quem não conhece, é o irmão do Neemias. E ele vai. 55.000 pessoas, judeus, pastor Fábio, vai com Zorobabel. E quando ele chega em Jerusalém, Zorobabel queria ter tanto Jerusalém, queria conhecer tanto Jerusalém, porque ouviu falar. Porque às vezes é assim, irmãos. Tem pessoas que valorizam só depois que perde. Existem relacionamentos que são valorizados depois da perda. De tanto que ele ouvia falar de Jerusalém lá no período babilônico, que ele queria conhecer Jerusalém de tudo que é tipo. Só que ele não sabia qual era a situação. Quando ele chega em Jerusalém, ele vê a situação que Jerusalém estava passando. Chegando 70 anos, com os muros derrubados, portões colocados fogo, tudo destruído, um povo pobre, miserável. E Esdras já tinha se levantado. 79 anos depois, 457 antes de Cristo, Esdras se levantou e já estava levando mais um povo para aquele lugar. Quando Zorobabel pensa em voltar para avisar os demais a realidade de Jerusalém, Esdras já estava se posicionando para ir. E não tinha mais o que fazer. E nesse período que começa a se destacar Neemias. Que recebe informações. Meu Deus, glória a Deus. De como estava Jerusalém. Anani chega para Neemias e fala: ô Neemias, deixa eu te falar um negócio. Sabe a cidade dos nossos pais, Neemias? Sabe a cidade que caiu a glória, aonde foi inaugurado o templo, que todos foram embriagados, aonde o nosso pai e a nossa mãe veio? Deixa eu contar para você, Neemias. A cidade está destruída, não tem templo, o muro está quebrado, os portões foi colocado fogo, os utensílios foram roubados, a pobreza está operando naquele lugar. E a notícia que você sabe de Jerusalém, e eu trago para você, é que Jerusalém está destruída. Começa a falar sobre Neemias. O posicionamento de Neemias diante de uma notícia, sabendo que Jerusalém estava destruída, foi essa. Capítulo 1, versículo 4. Quando Anani fala a realidade de Jerusalém, a palavra diz que Neemias
sentou. Alguém falou aí? Chorou. E se lamentou por alguns dias. Ei, irmão, olha para cá. Entenda bem. Diante de situações desagradáveis que nós recebemos, pastor Jabes, existem períodos que nós fazemos igual Neemias. Nós sentamos, choramos e se lamentamos, pastor Fábio. E muitas das vezes nós somos como juízes em vida de pessoas que estão passando processos difíceis, que estão passando em processos de percas, processos de lutos e processos de choros. E nós dizemos assim, tem que se posicionar diferente. Mas Neemias sentou, chorou, se lamentou por um juízo. Essas 3 atitudes que Neemias fez, existem notícias que nos chegam, irmãos, que fazem a gente ter essas atitudes. O processo do desânimo também vai fazer parte da tua história. O processo da lágrima também vai fazer parte da tua história. O processo do lamento também vai fazer parte da tua história. Quantas pessoas estão passando em processos desses, diante de notícias ruins que chegam? Pregador, mas você falou que Neemias não nasceu em Jerusalém, não habitou em Jerusalém. E por que ter essa atitude? Eu começo a aprender, pastor Fábio, com Neemias, que o crente precisa ser igual a ele. Nós ainda não conhecemos o céu, nós não sabemos como o céu é, mas nós almejamos estar no céu. Você não sabe como é. Você não sabe como vai ser se reencontrar com aquele ente querido. Você não sabe como vai ser, mas você precisa ter o céu dentro do teu coração. Ele orou. Depois do processo da lágrima, do lamento e do desânimo, começa a viver um outro processo. Neemias se levanta, e a história conta que Neemias vai orar e vai jejuar, porque existem períodos que, diante de tantas situações difíceis que acontecem com a gente, que nós precisamos nos posicionar diferente. E que se nós não formos baseados na oração, como nós estamos fazendo aqui hoje, e não for baseado no jejum, nós não conseguimos estratégias divinas para poder agir diante de dificuldades. Existem pessoas que estão vivendo processos de depressões, curas da alma, feridas da alma, que não se posicionam para viver dias melhores, que não sabem como fazer. Mas Neemias nos deixa uma receita. Glória a Deus. Você pode chorar, você pode se lamentar, o desânimo pode vir, mas se você levantar em oração, se você levantar em jejum, glória, Deus virá com estratégias para a tua vida. Levanta a tua mão, porque eu quero profetizar nessa noite.
Você está numa vigília de oração. Você está na casa de Deus. A Shekinah de Deus está neste lugar. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dar ferramentas espirituais. Uma é a oração e outro é o jejum. E através dessas ferramentas, Deus colocará projetos novos para você executar a partir de hoje. Aí Neemias jejuou e orou 4 meses. E aí Deus deu um projeto para ele, dizendo: Neemias, não adianta ficar chorando e lamentando, tem que fazer alguma coisa. Estou falando sobre processos de uma construção consolidada por Deus. É essa a mensagem. É normal em situações da nossa vida nós passar por esses 3 processos: do choro, do lamento e do desânimo. Mas depois desse, querido, tu tem que se levantar. Não pode ficar do jeito que está, tem que se levantar. Mesmo sem força, mas tem que se levantar. E aí ele começa a orar. Orou 4 meses. E aí Deus colocou um sentimento no coração dele. Para mim ir para Jerusalém com as 2 levadas que foram, para ficar lá desempregado, sem nada para fazer, não adianta ir. Eu tenho que chegar para fazer alguma coisa. E aí Neemias, ele carregava um ofício, como era o copeiro do rei. O copeiro do rei, ele tinha o ofício de servir o rei no palácio. Entenda bem, olha para cá. Neemias, ele tinha o ofício de servir o rei. E aí, querido, conta-se a história que teve uma festa no palácio, que a rainha também estava no palácio do rei. Mas para você entender, a rainha só vivia no palácio, só estaria no palácio do rei quando tinha festa. Quando não tinha festa, a rainha ficava no palácio dela. E aí aconteceu uma festa. E a rainha desceu para o palácio do rei. E aí, o rei, irmão, estava feliz. Por quê? Porque a rainha estava do lado dele. E no tempo de festa, irmãos, vocês sabem, no tempo de festa tudo se facilita. No tempo de festa você tem tapinha nas costas e você tem o tamo junto, Fábio. No tempo de festa a promessa se realiza, a promessa é grande. No tempo de festa, Diego, eu vou fazer tal coisa. Por quê? Porque as coisas estão facilitadas, está feliz. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Glória a Deus. No tempo de festa, tudo fica fácil. Quando você estava no mundo, você vivia num grupo de amigos. Quando é o tempo de festa, é um monte de promessa. Vou fazer aquilo, eu vou fazer isso. E tapinha nas costas, tudo certo. E aí Deus, olha, entenda bem. A oração e o jejum de Neemias levou ele perante do rei para servir o rei no período da festa. A rainha estava do lado, Neemias chega para levar o vinho. Entenda bem, que coisa interessante. O rei aqui é o pastor Fábio Santos. Aqui está o rei. Aqui está Neemias. Entenda bem. Neemias vai servir o rei. E quando o Neemias vai servir o rei, o Neemias estava com essa fisionomia aqui, irmãos, ó, de lágrima, de choro, cara fechada. Aí o rei olha para Neemias e diz assim: Neemias, por que estás triste? Por que está passando sofrimento? Vejo na sua face que você não está bem. A situação que Neemias estava vivendo, irmãos, era uma situação de dor por Jerusalém. Por que você não está bem? E aí ele responde para o rei assim: rei, como vou estar bem, rei? A cidade dos meus pais está destruída. Como que eu vou estar bem? E daí o rei olha para ele e diz: Neemias, o que posso fazer por ti? Entendeu, pastor? A oração e o jejum de Neemias fez o rei se dobrar. Neemias,
Você está chateado, você está angustiado. Não quero te ver assim. O que eu posso fazer por você? Igreja, a oração e o jejum quebra o coração do rei duro. A oração e o jejum te leva na direção certa. Como que eu vou estar bem se a cidade do meu pai? O que eu posso fazer por você? Aí você sabe o que Neemias fez? Vamos para a Bíblia não erra. Versículo 7. Se for do agrado do rei, para que me dê madeiras, que me sejam dadas cartas para os governadores da além do rio, que eles permitam que eu possa entrar em Judá. Olha, entenda bem. Processos de uma construção consolidadas. Primeira coisa que Neemias fez, orou e jejuou. Terceira coisa, se for, versículo 7, do agrado do rei. Olha que coisa interessante, igreja. Neemias estava colocando assim, ó, eu tenho projeto dentro de mim, mas viu, rei, eu sou submisso a ti, você está acima de mim. Se for da tua vontade que eu vá, eu preciso que você me dê cartas. Somos focados e só conseguimos olhar os muros, mas não os processos da construção do muro. Somos tendenciosos a olhar as coisas que dão resultados aos olhos humanos, mas são pequenos detalhes na nossa vida e na nossa história que não podem ser passado batida para as coisas dar certo lá na frente. Você sabe por que tem pessoas que não crescem e não prosperam? Você sabe por que tem pessoas que nunca saem do chão? Porque nunca tem uma atitude igual a de Neemias. Rei, se for do agrado do rei, me dê cartas para que eu entre do lado de lá do rio, mas eu quero chegar lá com a tua autorização. Forte. Neemias não estava interessado em apenas sair do palácio e sair e colocar o que ele queria em prática. Existem processos. Você sabe por que eu estou pregando essa palavra, pastor? Porque o Espírito Santo colocou essa palavra quando eu vinha para cá hoje. Falava, você vai levar uma palavra para uma igreja que está em processo de construção. Você entendeu porque eu disse que quem está aqui hoje teria que estar aqui para ouvir? Você entendeu que quando no começo da mensagem eu falei que a mensagem era para quem estava aqui, não para quem ficou em casa? A mensagem é para você. Processos de uma construção consolidada por Deus. A primeira coisa, a ferramenta espiritual que precisa ter é a oração e o jejum. Mas segundo, se for da vontade do rei, se for da vontade de Deus, me dê cartas para que eu vá. E aí Neemias estava interessado, irmãos, antes da construção do muro. Tem gente que não fala isso, talvez é a primeira vez que você vai ouvir isso. Mas essa oração, essa mensagem, Deus me deu um dia em oração. Quando eu orava e falava, Senhor, estamos passando períodos de uma geração doente, ferida. Pessoas que não têm cura. Pessoas que não têm identidade com Cristo. O Senhor me levou para essa palavra, pastor Everaldo. Estamos vivendo um tempo onde queremos construir muros grandes, sem respeitar os processos pequenos. Me dá cartas, me dá autorização se for da tua vontade. O rei deu. Vai lá, é da vontade de Deus, sim. Glória a Deus. Quando ele pega a carta, você sabe o que ele estava interessado em pegar primeiro? Ele estava interessado, igreja, em pegar madeiras de qualidade.
madeiras que fossem boas, para começar uma construção de algo que muitas das vezes a gente não nota. Porque toda construção, para ser boa, primeiro ela precisa ser de dentro para fora. Não dos muros, que é de fora para dentro. Falamos dos muros, mas esquecemos dos portões. Vivemos uma geração onde quer ser vista. Vivemos uma geração onde quer likes. Vivemos uma geração que quer ser forçada por tudo e por todos, porque querem fazer muro grande, mas não querem construir o portão que é pequeno. E eu fui falar com o Senhor, falou: Senhor, revela essa palavra a mim. Ele falou: sabe o que é o portão, Mateus? O portão é o coração. Como que eu vou construir um portão de qualidade? Como que eu vou ter uma vida de qualidade? Como que eu vou ter uma vida que agrada a Deus? E o Senhor falou: os portões precisa primeiro. O que precisa primeiro antes dos muros são as vigas e são os portões, aonde traz segurança. Casa sem portão é a casa que o cachorro entra, é a casa que o ladrão invade. Mas quando tem portão é diferente, tem segurança. Alachorabacaias. Se coloca de pé porque eu estou terminando. Alamassurabacaia. Casa de qualidade é aquela que tem um portão que defende o cachorro, defende o animal, defende o bandido. E Neemias não estava interessado em descer. Ele não estava preocupado em ser visto pelo tamanho do muro. Ele estava preocupado em primeiro construir os portões. Mas para construir portões de qualidade, ele teve que fazer uma prática e ele teve que se esforçar para ir buscar madeiras boas. A preocupação de Neemias em buscar madeiras boas exigiu um esforço dele, porque ele teve que pegar as cartas. Depois das cartas, ele teve que passar por um processo que foi difícil. Ele teve que passar por um processo chamado o processo do rio. Aleluias. Para você chegar em Judá para pegar as madeiras, precisava passar pelo processo do rio. Aleluias. É o processo do rio que Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você: tem madeira boa, de qualidade, depois que passar o processo do rio. Aleluias. Eu vou falar de novo. Tem madeira boa de qualidade só depois que passar o rio. Depois do rio, tu tem madeira de qualidade te esperando. Depois do rio, tem madeiras boas preparadas para você. Quando fala em rio nas escrituras sagradas, pastor Everaldo, água significa, na simbologia bíblica, presença de Deus. Entenda bem. Um rio, ele está localizado numa planície alta ou no fundo, sempre abaixo, nunca está num lugar acima. Você nunca vai olhar para cima em um morro e você vai localizar um rio. Mas quando você passa em um lugar que tem uma serração lá embaixo, e você olha para baixo, você vai ver dizer: tem um rio que passa por aí. E o processo do rio para passar ele, pastor Everaldo, nunca é subindo. Tem gente que já entendeu. O processo para enfrentar o rio, para pegar as madeiras boas, nunca você vai encontrar subindo, mas sempre descendo.
Sabe por que Deus trouxe você aqui nessa noite? Porque Ele está te convidando a você descer no rio nessa noite. Pastor Jabes toca sax, pastor. Nessa noite tem um rio de Deus aqui. Você sabe o que está acontecendo aqui nessa noite, irmão? Você sabe por que Deus preparou essa vigília? Não é para ser vista por causa dos muros. Porque a pessoa tem tendência de ver só os muros grandes. As pessoas lá fora, a tendência deles é ver só o que está dando certo. Mas enquanto pessoas querem ver os muros e não ver, Deus está dizendo, estou trabalhando no secreto. Estou trabalhando aonde precisa da cura. Estou trabalhando aonde precisa ser mudado. Estou trabalhando aonde precisa ser restaurado. Deus quer colocar madeiras de qualidade em vidas aqui nessa noite. Tem gente que já está entendendo. Como estão os seus portões? Alamachera managachô. Como estão os portões? Trabalhamos, corremos, querendo fazer resultado grande de muros todos os dias. E esquecemos do processo que o rio. E Deus trouxe você aqui e fala contigo que está me assistindo. Os portões, os muros só serão edificados depois que o processo do portão estiver completo. Alamachura bacaia. Fecha os teus olhos nessa noite. Estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo o Espírito Santo aqui nessa noite. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo. Começa a abrir o rio nessa noite para vidas aqui, Jesus. Aleluias. Alabachora bacaia. A glória de Deus vai envolver esse lugar aqui, irmão. Porque a glória dele está aqui. Lamachera badagaché. Processos de uma construção consolidada não está no tamanho dos muros, mas está nas qualidades dos portões. Processos de construções. A sociedade quer ver barulho, a sociedade quer ver coisa grande, e Deus está dizendo, eu estou querendo ver o coração, eu estou querendo ver a qualidade, eu estou querendo ver a limpeza, eu estou querendo ver a intenção. Tu és bem-vindo nesta casa, Espírito Santo. Oh, aleluia. O rio. Muitas das vezes você tem dificuldade para descer no rio. Nem sempre você vai chegar no rio bonitinho. Nem sempre você vai chegar no rio de salto alto. Às vezes você chega no rio tudo caindo. Às vezes você chega no rio sendo empurrado. E é esses processos que nos faz levar ao rio. Não pense você que você vai chegar no rio nos melhores dias da tua vida. Não pense você que você vai chegar no rio quando as coisas estão tudo dando certo. Tem situações que Deus permite
de lamentos, de percas, de decepções, de expectativas frustradas, para dizer para você: se descer lá no meu rio, oh glórias, tem novidade. Alamachura Abacai, tem novidade depois que tu passar pelo rio. Quero convidar você para descer no rio nessa noite. Quantos aqui querem descer no rio nessa noite? Diga amém. Às vezes, irmãos, nós vai para o rio sem força. Às vezes, pastor Fábio, nós somos empurrados para o rio. Nós vamos fazer algo profético aqui nessa noite. Quantos querem provar dessa água que tem no rio de Deus nessa noite? Diga amém. Eu convido você a sair do teu lugar, a empurrar essas cadeiras para trás. Quero te convidar para ir no rio. Para ir no rio, muitas das vezes você tem que se movimentar para chegar no rio, pastor Jabes. Tem pessoa que quer chegar no rio, mas não se movimenta, fica estagnado. Irmãos, eu não estou aqui apenas para mais uma mensagem do meu mês, não. Eu estou aqui para te levar até o rio nessa noite. Quantos querem descer no rio? Diga amém. Você que está na tua casa, você pode descer no rio aí também. Mas uma coisa, para descer no rio é necessário, tem que se movimentar. Senão você vai ser jogado de surpresa. E você pode se afogar, pode bater a cabeça, pode acontecer tanta coisa, pode se machucar. Mas quando você está preparado para descer no rio, você já vai prevenido. Vamos arredar as cadeiras nessa noite? Vamos ir mais perto do altar de Deus? Pode fazer isso, amém? Glória a Deus. Isso, tem gente que entendeu. Águas purificadoras. Aleluias. Pode vir, pode vir. Isso, pode ficar para cá. Alachura Baia. Isso que é gostoso, pastor Jabes. Você sabe o que eu amo? Eu amo esse aqui, ó. Eu amo isso aqui, o mistério de Deus. Eu amo isso aqui, a presença, a glória de Deus. Aleluia, Jesus. O que eu amo é a presença do Espírito Santo no nosso meio. Oh, glória a Deus. Para chegar no rio, precisa de posicionamento. Para chegar no rio, muitas das vezes você precisa arregaçar a calça. Você precisa ficar atento. Porque senão você chega no rio, você se bate, você se machuca. Se você quiser se ajoelhar, é uma forma que você vai chegar no rio. Se você quiser levantar as tuas mãos, é uma forma que você vai chegar no rio. Mas tem um rio aqui nessa noite. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber. Eu quero beber desta fonte, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Alamachura Bacaia. O barulho da água vai aumentar aqui nessa noite. Alamachura Bacaia.
Existe um rio, Senhor. Tem gente que já está chegando na margem. E flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, Ele está passando aqui. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero beber da tua fonte, Alabaxé. Eu quero ir em tuas águas, aleluias, de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. O que me chama a atenção na letra desse hino é que as águas primeiro passam no interior. As águas de Deus, primeiro, ela vai passar no nosso interior. Sabe por que tem vidas que estão aqui toda noite? Precisam passar pelo rio para ter o interior mudado. Para ter muros, porque muros fala de relacionamento, de coisas vistas. Precisa primeiro ser curado por dentro. Porque senão não consegue se relacionar, não consegue congregar, não consegue ter uma vida consolidada. Por quê? Porque precisa a cura do interior. Arabacachura bagaias. Fecha os teus olhos. Tem vidas que já estão no rio. Tem vidas que já estão tomando dessa água. Só que o Espírito Santo, ele está aqui. E eu estou sentindo que ele quer fazer algo sobrenatural nessa noite. Urabaiandore sou e a sé. Arabacaiandore baiassé. Tem alguém em nosso meio que você está, talvez você está parado. Faz tanto tempo que você não sente dessa água. Ou talvez você olha para mim e diz assim: nunca ninguém falou isso. Mas Jesus é o dono dessa fonte. Talvez nós estamos no meio de pessoas que ainda não tomaram uma decisão para receber esse Jesus, dono dessa fonte. E talvez você está aqui e você quer tomar essa decisão. Eu quero conhecer você e quero orar por você. Se você estiver aqui, é só você fazer um sinal com a sua mão. Tem alguém em nosso meio
alguém que está aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus? Só um sinal, eu vou conhecer você e vou orar por você. Não tem. Quantos aqui não são batizados no Espírito Santo? Levanta a tua mão. Glória a Deus. Tem gente. Fecha os teus olhos. Eu não posso devolver a palavra ao pastor sem nós terminar num momento assim nesta noite. Nosso amigo Santo Espírito venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o teu poder. Aleluia. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. Se você colocar a mão no teu coração, vai ser diferente. Eu estou vendo pessoa nessa noite que está sendo visitada pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou vendo pessoas sendo renovadas por Deus. Mas o meu desejo é que todas as pessoas que estão aqui sejam tocadas pelo Espírito Santo. Desejamos outra vez. Alaxera Vachura Bacana. Espírito Santo. Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, está aumentando, no seu povo, faz de novo. Aleluia, aleluia, oh glórias. Aleluias. É impossível falar do Espírito Santo e ele não vir. É impossível falar dele e você não sentir ele. Alaxera caia. Oh, aleluia. Alaxera bagaia. Quero convidar a esposa do pastor. Vem aqui, irmã. Vem aqui. Vai do lado do seu esposo ali. Pastor, olha para mim um pouco. Hoje pela manhã, quando eu orava ao Senhor, senti uma presença tão doce do Espírito Santo.
E o Senhor me mostrou a sua pessoa sentada em uma cadeira. E o Senhor falou para mim: vou te levar hoje lá, para propósitos. E o Senhor, Ele diz para ti, pastor, Ele é o teu abrigo. Tu não estás sozinho. O Senhor tem marcados noites particulares igual essa, para abraçar a tua alma. Alashura Bacaia. Oh, glórias. Pastor Everaldo, chega perto do pastor ali. Nessa noite, você vai receber um abraço, que na pessoa física é o pastor. Shalamashuri Bicaia. Tem gente que precisa só de um abraço, sabia? Uramacaia. Abraça ela aí, pastor. Ô, irmã, vem aqui abraçar a pastora ali. Esse casal está precisando de um abraço de Deus. Ah, o Senhor diz para ti nessa noite: o tempo de chorar, o tempo do lamento, como Neemias fez, passou. Enquanto a palavra era ministrada e tu falava no seu interior: será que eu vou vencer esse processo? Tantos momentos difíceis e sozinho. E o Senhor te diz nessa noite, através do abraço, Ele levanta vocês nessa noite. Ele abraça vocês com a calmaria do Espírito Santo. E Ele diz para vocês: o meu abraço é de renovo. O meu abraço é de consolo. Urabacachuri bicoube flaia sé. Urabacai andoria. O meu abraço é de consolo, assim diz o Senhor. Chegou o tempo de se levantar. Chegou o tempo de avançar na construção. Alabacaxerabaia. Porque o processo do lamento, o processo do desânimo passou. Aleluia. E o Senhor, a partir de hoje, Ele traz um renovo e direções certas para você, para esta casa. Assim diz o Senhor nessa noite para você. Pega na mão do seu irmão aí. Nós vamos terminar num círculo nessa noite. O rio está passando aí hoje, homem. Vem aqui, amado. Mateus, por que círculo? O círculo, ele se refere nessa noite à unidade. Olha que coisa interessante. Os anjos do Senhor, Ele acampa ao redor daqueles que o temem. Nós estamos num círculo, nós estamos num redor. Círculo redondo. Quando a brecha, a seta entra. Os anjos do Senhor acampam ao redor. Ao derredor daqueles que temem. Ao redor estão os anjos do Senhor. Atrás desses anjos existe uma potestade maligna. Que sai seta só entra quando falta isso aqui.
Deus está colocando e criando nessa noite, nesse lugar, unidade. 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 Errai, tu couve flácia sé. Unidade. Unidade. Mãos dadas. E fazer, abraçar. Porque através dessa unidade haverá um crescimento de Deus. Deus marcou esse encontro aqui, irmãos, para fortificar essa igreja. A palavra que eu vim pregar é uma palavra revelada. E nessa noite, o Senhor vai colocar no coração de cada um a unidade. Alachuri Bicaiacé. Feche os teus olhos. Pastor Fábio, vem aqui fazer essa oração. Vem fazer essa oração. Ó bendito Deus, te louvamos, Senhor, por sua soberania. Senhor é o Deus que nos ajuda a chegar até o rio. É o Senhor que nos ajuda a reconstruir os muros. É o Senhor quem nos unifica. É o Senhor que nos faz permanecer em unidade. É o Senhor, ó Deus, que nos concede viver em união, em harmonia, em comunhão. E o Senhor está no meio deste povo e ele não será abalado. O Senhor, ao romper do amanhã, vinde contemplai as obras do Senhor. Que desolações ele tem feito na terra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e nos diz: aquietai-vos que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. Ó Deus, ajude este povo a permanecer unidos na tua presença. Ajude, meu Deus, no crescimento desta igreja e no levantar dos muros e na construção dos portões. Ajude-nos, ó Deus, a nos aproximarmos do seu rio e ter a nossa alma refrigerada por tua graça. Que esse rio possa curar feridas interiores. Que esse rio, Senhor, possa alegrar coração entristecido. Que esse rio possa dar alegria, Senhor, a muitas vidas e dar paz aos perturbados. Ó Deus, em nome de Jesus, que ao fraco na noite deste dia o Senhor conceda força. Ao caído, o Senhor os coloque de pé. Ao desanimado, o Senhor conceda ânimo. Ao desmotivado, o Senhor conceda motivação. Ó Deus, aos mortos espiritualmente, o Senhor conceda vida. É o Senhor, ó Deus, que dá o crescimento. Então, meu Deus, dá o crescimento para este rebanho, para esta igreja, para esta instituição. Que haja prosperidade, Senhor, não apenas no crescimento, membresia daqueles que compõem o corpo de Cristo, mas, ó Deus, prospera em espiritualidade, prospera em intimidade, prospera em avivamento, prospera em graça. Ó Deus, que esta igreja seja uma referência nesta cidade, em avivamento, em graça, em unidade, em poder do Espírito Santo. Ser com os teus servos, ó Deus, que estão na direção desta obra. Guarda-os, guarda o coração, livra-os, ó Deus, de todos os dardos e de todas as setas inflamadas do maligno, em nome de Jesus.